a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar você neste momento, a sintonizar no trono da graça, no trono do Pai. Nesta manhã maravilhosa, e onde nós vamos celebrar ao Senhor, que você nesta noite possa estar com o seu coração voltado para o que vai acontecer neste momento, aonde nós vamos participar juntamente em comunhão da mesa do Senhor. Convido a você neste momento a abrir a Bíblia no Salmos 23. Vamos fazer uma breve leitura do versículo 1. Salmos 23, versículo 1. Vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amados, por mais que as dificuldades, por mais que as necessidades nossas, às vezes achamos que ela vem nos submergir, devemos lembrar que a nossa confiança, que a nossa esperança, ela tem que estar firmada no Senhor. E por isso que essa palavra, quando o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, é com convicção que falamos isso. É com convicção que deixamos isso acontecer na nossa vida. Com convicção que nós falamos isso e vivemos isso. Que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Curva a sua cabeça. Amado Deus, querido Pai, eu sou grato ao Senhor, ó Deus, por este momento a qual vamos passar aqui, ó Deus, em comunhão com o Senhor, com meus irmãos e irmãs, a qual vamos participar, Senhor, deste momento maravilhoso, ó Pai, que é a ceia do Senhor, aonde, ó Pai, vamos relembrar, Senhor, tudo aquilo que, ó Deus, o Senhor fez por nós, ó Pai, que neste momento, ó Pai, nós possamos refletir sobre tudo, ó Pai, que está acontecendo e que nós possamos, ó Pai, em união, Senhor, nos fortalecer. Pai querido, que o Senhor possa estar neste momento ministrando a cada coração, Pai, ministrando ao Senhor a cada coração, de forma que cada vida, ó Pai, que esteja ouvindo, ó Pai, que esteja participando deste momento, ó Pai, possa sentir a Tua presença, possa sentir o Seu amor, possa sentir o Seu carinho. Pai, muito obrigado pelas Tuas misericórdias, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós somos gratos pela presença do Senhor em nosso meio. Vamos entoar louvores ao Senhor neste momento. Agradecemos pela presença do reverendo Rodrigo, que estará ministrando a palavra a nós nesta manhã, nesta noite. Estará ministrando a palavra do Senhor juntamente com a ceia. E o Senhor vai falar aos nossos corações. O Senhor tem uma palavra de ânimo para nós. O Senhor vai encher o nosso coração de alegria. A palavra do Senhor diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Esteja disposto nesse momento de louvar ao Senhor, de engrandecer o teu nome. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Glória a Deus. Com alegria louvemos ao Senhor. Aleluias. Como o irmão Josias disse, a nossa fé está firmada em Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele tem agido em nosso favor. Então adore ao Senhor aí onde você estiver. Fale a Ele: Senhor, eu confio em Ti, e eu sei que o Senhor tem trabalhado ao meu favor. Exalte o nome dEle nessa noite, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. É o Senhor falando. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em mim.
do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não Você não está só. O Rei dos Reis está com você. Sei que não é. Você pode sentir a presença de Deus aí junto a você nessa noite. Você pode sentir o toque do Espírito Santo de Deus em você. Ele tem trabalhado em nosso favor. Venha em meu favor e Cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Ele não desistiu de vocês. Ele não desiste. O nosso Deus é um Deus que trabalha em todo o tempo. É um Deus que não esquece. É o Deus que está no controle de toda a situação. É o Deus que tem trabalhado em favor da sua vida, das nossas vidas. Ele conhece aquilo que passa no teu coração, na tua mente. Ele sabe daquilo que você precisa. É o Deus que olha para você com olhar de misericórdia, olhar de amor. Nós vemos quantos corações estão desesperados, quantas mentes estão embaraçadas, sem direção, sem saber para onde ir. Mas o nosso Deus, o Deus do impossível, está no controle de tudo. Não desistiu das nossas vidas. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. E você na sua casa aí, você vai começar a cantar: o Deus do impossível não desistiu de mim. A minha história não acabou. A minha história não acabou. Deus tem trabalhado e vai continuar trabalhando. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Apresenta a Ele aquilo que parece impossível aos teus olhos, e Ele fará, Ele fará, Ele fará. Nós vamos cantar o Deus do impossível com fé nos nossos corações, crendo, 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 crendo no melhor de Deus. Me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Olha Ele cuidando de você, cuidando da sua vida, te sustentando. Me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível.
o Deus a quem nós conhecemos. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus que faz maravilhas no meio de nós. Nós vamos entoar mais uma canção. Você que separou o seu dízimo, a sua oferta, apresente ao Senhor nesse momento também. Manda uma mensagem para a nossa tesoureira. Procure a nossa tesoureira e fale: olha, está aqui a parte do Senhor. Mas não pare de adorar, não pare de exaltar o nome de Deus. Não pare de dizer: Senhor, eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero ter mais momentos de intimidade contigo, Senhor. Eu quero mergulhar nos seus rios, nas suas águas. Eu quero transbordar de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero conhecer mais de ti, mais, muito mais. O Senhor tem muito mais para nos dar. O Senhor tem muito mais para nos dar. Muito mais para derramar sobre nós, sobre as nossas vidas. Então adore Ele. Exalte o nome dEle. Sua humildade colocou jardim em
Deus tão maravilhoso, um Pai de amor, um Pai de misericórdia, um Pai que cura, um Pai que abraça, um Pai que ama. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Nós estamos aqui adorando e louvando o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele está aí junto com você. Comece a chamar Ele, comece a chamar Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui pertinho de mim. Eu sei que o Senhor está aqui pertinho de mim, pertinho de você. Você pode sentir a presença do Deus vivo aí com você. Você pode sentir a presença real, doce presença. Presença real, presença santa. A presença que traz restauração, traz renovo, traz libertação. Quebra as cadeias, rompe as barreiras. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus a quem nós clamamos nessa noite, nessa manhã. Esse é o Jesus que nós clamamos aqui. Você está aí na sua casa clamando Ele. Jesus, 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 Jesus. Chame Ele, chame a presença dEle. Aleluia, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos. Te agradecemos por este momento de louvor e adoração. Te agradecemos pelos dízimos, pela oferta. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Por todas as maravilhas que o Senhor tem enviado às nossas vidas. Pelo Teu socorro, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos. Somos gratos a Deus por tudo isso e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor tem preparado para o Teu povo. Aleluias, aleluias. Glória ao Teu nome, Jesus. A palavra está com o reverendo Rodrigo. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos, amados, bom estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Para você que está em casa,
Que a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. Eu quero encorajar você a estar com seu coração aberto, aquilo que o Senhor deseja falar ao teu coração. Nós vamos à palavra, logo após iremos partilhar deste banquete da graça, e eu quero pedir para você, caso não deixou preparado ainda, prepare os elementos da ceia, para você participar junto conosco, tá bom? Prepare aí um pão, prepare-se o cálice, o suco de uva, e nós iremos participar todos juntos em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Creio que em breve, muito em breve, estaremos aqui presencialmente, né, queridos, para a glória do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, vamos usar esses meios que nós podemos louvar a Deus para compartilhar a palavra de Deus. Se não fosse, irmãos, como nós iríamos nessa hora, nessa circunstância toda, celebrar a Jesus com uma igreja, como iríamos pregar, como chegaria a nós a palavra se não fosse também por meio dessa comunicação, não é? E eu louvo a Deus aqui, né? Nós podemos ver os irmãos louvando, o ministério de louvor, mas também há uns bastidores aqui de irmãos que ficam ali no áudio, na gravação. Tudo isso é importante, glória a Deus por todos os irmãos amados. E eu quero nesta hora, queridos, chamá-los para meditarmos na palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia em casa, pega a sua Bíblia também. Eu sei que é uma luta você ficar focado para não se distrair, não se dispersar com nada, mas neste momento, com muito propósito, muita sede de Deus mesmo assim, olha, eu quero a palavra, eu quero Deus. Pega a sua Bíblia e vamos juntos, abra por favor em Números capítulo 14. Nós iremos fazer leitura de alguns versículos, a começar no primeiro versículo. Capítulo 14 de Números. Nós vamos começar a leitura a partir do primeiro versículo, e nós iremos ao 12, depois nós iremos para o verso 20, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, maravilhoso é o teu nome, e santo és o Senhor para todo sempre. Senhor, diante da tua soberania, tua palavra tem se cumprido nesses dias, Senhor. Nós, diante de ti, Pai, clamamos, fale conosco, ministra aos nossos corações nesta hora. Pedimos a revelação do teu Santo Espírito, que possa, Senhor, inundar nossos corações, traga renovo, refrigério. Eu oro a ti, Pai, em nome de Jesus. Fale ao meu irmão, ao coração da minha irmã. Precisamos da tua palavra, Senhor. Necessitamos aquietar nosso coração, a fim de ouvir o Senhor falando aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Te pedimos isso, Senhor, em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A partir do primeiro versículo: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra
e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Verso 10 diz: apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com persistência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Nos versículos seguintes, nós encontraremos a intercessão de Moisés pelo povo, em que Moisés pede para que Deus tenha misericórdia, que lembre a sua aliança e que não venha consumir todo aquele povo. Embora Deus desejasse, através de Moisés, estabelecer uma aliança com ele e a sua geração. Repare agora, queridos, no versículo 20: tornou-lhe o Senhor segundo a sua palavra, eu lhes perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo. Preste atenção nessa palavra. Verso 30 é nosso versículo chave para meditarmos essa mensagem. O Senhor disse no versículo 30 que não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Este salvo, algumas outras traduções diz exceto, ou podemos também aplicá-la com exceções, exceto, ou com exceção de Caleb e também de Josué. E o Senhor continua dizendo: mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Queridos, é uma exortação que nos alerta tanto a palavra de Deus neste momento. Eu sou inspirado a pregar em culto de ceia, celebração da ceia, sobre uma mensagem que nos faz renovar a aliança com Deus.
E nessa passagem, claramente, é uma mensagem que aponta para um despertamento, para que nós venhamos rever nossa vida diante do Senhor e assim renovar nossa aliança, renovar nosso compromisso com o Senhor. No versículo 30 que enfatizamos, nós entendemos que Deus havia prometido que só iria entrar na terra prometida somente Calebe e Josué, com exceção, em meio a uma geração houve uma exceção. E eu gostaria, queridos, de pensar com vocês no seguinte tema dessa mensagem: em meio a uma geração perversa, você é uma exceção. Em meio a uma geração perversa, você é uma exceção. É importante pensarmos sobre isso, porque Deus aqui não está generalizando o pecado ou atitude de todos. Ele reconhece aqueles que são íntegros a Ele, mesmo em que muitos estão com o coração movido à murmuração. Você reparou só neste capítulo que nós lemos, estes 33 versículos, quantas ênfases foi falado sobre murmuração? Este povo murmurou contra Deus. Essa murmuração surgiu devido àquele relatório em que aqueles espias trouxeram, quando eles foram enviados por Moisés, a fim de verificar a terra, e eles, quando retrocedem 40 dias depois, trazem seus relatórios conforme a sua visão, e eles trazem um relatório a qual traz medo, pânico sobre toda a congregação, a qual foi contagiada com este espírito de incredulidade, de murmuração. Porém, Josué e Calebe, que também estavam entre os 12 espias, eles se posicionaram firmes, encorajando o povo a confiar em Deus. Todavia, prevaleceu o relatório dos demais incrédulos, as quais aquela congregação murmurou contra Deus, contra Moisés, contra Arão. E eu gostaria, irmãos meus, de pensar com vocês nesse versículo, especialmente 30. Novamente eu quero enfatizá-lo: vocês não entrarão na terra a qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Com exceção. Há uma exceção aqui que Deus reconhece. Eu fiquei pensando, irmãos, por quais exceções que Deus permitiu Josué e Calebe? O que houve neles, a qual pode se destacar uma diferença dos demais? Qual a diferença desses homens? Pelo menos podemos perceber ainda neste capítulo, no versículo 24, diz que: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Preste atenção, aqui já está uma das marcas tremendas para identificarmos qual foi a diferença deste homem em uma geração. Nele houve outro espírito, e ele perseverou em obedecer a Deus. Sabe, irmãos, Deus, Ele sonda e conhece realmente o nosso coração. Ele sabe das nossas motivações. Mas olhamos para a palavra e percebemos que a murmuração é um pecado que deixa Deus irado. Você olhar no versículo 2 ao versículo 4, traz uma ênfase em que Deus se irou ao ouvir a murmuração daquele povo, e disse claramente: a murmuração de vocês não é contra Moisés e contra Arão, é contra mim. Eu estou ouvindo esta murmuração. A murmuração só nos leva a voltar à escravidão. Foi isso que eles fizeram, tentaram fazer, levantar um capitão e voltarem para o Egito. A murmuração nos cega, irmãos. A murmuração nos impede de enxergar o passado somente como uma única solução, como se fosse uma solução, voltar atrás. Mais uma vez eu pergunto: por que Josué e Calebe foram uma exceção? Por quais motivos? Em meio a tantos, o que somente eles compreenderam,
o que somente esses homens compreenderam para ser uma exceção, irmãos. Primeira coisa, podemos afirmar, Josué e Caleb fizeram a diferença na sua geração, não apenas por um evento, mas por um estilo de vida. Não somente aquela eventualidade em que eles fizeram a diferença de não trazer um relatório a qual trouxe incredulidade e murmuração ao povo, não somente aquele evento que revelou o coração deles, as quais é uma exceção deles, não, eles já estavam perseverando antes de confiar e ouvir a voz de Deus. Eles já tinham um espírito a qual tinha um temor no coração deles com Deus, não somente uma eventualidade, mas através de um estilo de vida, que também se define nessas seguintes características. Primeiro, características que se definem este estilo de vida nestes homens: foram submissos aos seus líderes. Essa é a primeira característica, a qual levou Josué e Caleb a ter um estilo de vida que se define nessas características. Eles eram submissos aos seus líderes, a saber, Moisés e Arão, sempre submissos aos líderes, andavam servindo a eles. Com isso eles desenvolveram também um bom relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, quando a gente aproveita de um bom relacionamento, de criar vínculos e honrar aqueles a quem Deus colocou sobre as nossas vidas, como isso aumenta até mesmo a nossa comunhão com Deus. E Josué e Caleb, eles honraram, tanto é que Josué foi o sucessor de Moisés, homem este que era submisso, foi honrado, recebeu autoridade pela sua submissão. Este é um estilo de vida, que essas características se revelam primeiramente por submissão aos teus líderes. Segundo, se você olhar também neste relato do capítulo 13, em momentos em que eles trazem os seus relatórios, no versículo 30, diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A segunda característica se revela um estilo de vida de alguém que aos olhos de Deus tornou-se uma exceção, é porque enquanto os muitos queriam descer, eles chamavam o povo para subir. O povo queria retroceder, queriam desanimar e desistir, enquanto Moisés e Caleb chamavam o povo para subir, chamava para seguir avante. Era uma liderança que clamavam o povo a não desistir da promessa de Deus. Irmãos, a igreja, a gente percebe que se divide com aqueles que diante de desafios querem fugir e aqueles que o vê como oportunidade para crescer. Nós estamos vendo um desafio imenso, não é? E podemos perceber muito bem aqueles que vê esse desafio como oportunidade de confiar na soberania de Deus e glorificar a Deus. Mas há aqueles também, irmãos, que estão fugindo, que usam todo um argumento para assim se afastar desse ambiente profético. Olhamos também para uma outra atitude, irmãos. No versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Essa atitude revela, irmãos, alguém sofrendo pelo pecado do povo. Essa é uma atitude que eles sofriam pelo pecado do seu povo. Em vez de julgá-los, eles se arrependeram por eles. Sabe, Josué e Caleb, mesmo sendo criticado ou julgado pelo próprio povo, eles não revidou com julgamento, eles não murmuraram, eles intercediam, clamaram a Deus para que o povo se arrependesse e voltassem para o Senhor. Irmãos, que atitude! Deus viu nestes homens outro espírito, ou seja, olha, diante de uma situação de ofensa, você decide perdoar. Há uma exceção, irmãos, e a exceção que Deus conhece o seu povo é aqueles que se veem em uma ofensa, a oportunidade de manifestar perdão.
diante de uma ofensa, oportunidade para quebrantar o coração. Mais uma vez, irmãos, eu pergunto, diante de uma geração perversa, você é uma exceção? Você julga aqueles que pecam ou confessam em arrependimento ao Senhor? Essa foi a atitude desses homens que tinham um estilo de vida, a qual os olhos do Senhor foram reconhecidos como uma exceção, em meio a uma geração de murmuração. A quarta característica deste estilo de vida: enquanto os demais se viam como um gafanhoto diante dos inimigos, Josué e Caleb os enxergavam como alimento. Isso é tremendo, irmãos. Os 10 espias, eles se viam como um gafanhoto diante dos gigantes, as quais habitavam naquela terra. Só que interessante, para Josué e também para Caleb, eles viam isso como um alimento, ou seja, isso vai alimentar nossa fé, vamos enfrentá-lo, porque isso vai nos trazer mais confiança em Deus. Eles são gigantes, mas nós temos uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós podemos ser guiados pelos nossos olhos ou ser guiados pela confiança em uma palavra de Deus, numa palavra. Por isso nós devemos guardar a palavra, para não sermos guiados por vistas, para não sermos guiados até mesmo pelas circunstâncias. Outra atitude, queridos, também que olhamos na vida destes homens, que eles eram alvo de pedradas ao chamar o povo a voltar para Deus e agradá-lo. Olha no versículo 8 e também no versículo 10, que a palavra fala por si. Olha só o que eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, irmão, essa palavra até grifei aqui na minha Bíblia. Apesar disso, apesar deles trazer uma palavra de encorajamento, de ânimo, eles falar com todo o coração, apesar disso, toda a congregação disse que o apedrejassem. Apesar disso, sabe, irmãos, sempre tem alguém que se levanta como um profeta de Deus, movido pelo amor de Deus, e quer trazer um sacode para a igreja, um despertar para a igreja, mas apesar disso, recebem críticas. Apesar disso, há aqueles que ainda continuam com jacosice. Apesar disso, há aqueles que continuam com o coração endurecido, mesmo testemunhando uma manifestação do amor de Deus. Apesar disso, perceba que por mais que você seja intencionado, movido pela verdade, não significa que todos vão se agradar. Josué e Caleb estão despertando aquele povo dizendo: olha, se agradarmos a Deus, se você voltarmos para Deus, se agradarmos a Deus, Ele vai nos abençoar, mas não sejam rebeldes. Nós temos Deus, a promessa que Ele vai estar conosco para nos ajudar. Mas apesar disso, irmãos, olha, essa palavra me tocou muito enquanto meditava. Por isso que esses homens, eles eram uma exceção. Josué e Caleb eram uma exceção, porque eles eram alvo de pedradas ao chamar o povo a voltar para Deus e agradá-lo. Você pode ser uma exceção nessa cidade, nessa geração, se tiver um coração decidido a chamar o povo a agradar a Deus e voltar para Ele, ainda que você receba ingratidão, pedradas por isso, ainda que não seja compreendido ou compreendida, mas preserve o seu coração em perseverar, em honrar ao Senhor. Olhamos para a palavra, irmãos, e há muitas exceções. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6 fala sobre a geração que foram elas destruídas pelo juízo de Deus, mas houve uma exceção. De quem? Noé e a sua família.
diz que naquela geração o povo só pensava em fazer maldade, só pensava em fazer maldade, veio o juízo de Deus para julgar aquela geração. Mas houve uma exceção: Noé e sua família. E Sodoma e Gomorra também era uma cidade que amava a imoralidade, era um caos do pecado. No entanto, houve também uma exceção lá. Quem? Ló e a sua casa. Deus, ele conhece os seus filhos. Deus conhece aqueles que o temem, ainda que esteja em um ambiente contaminado pelo pecado, ainda que você esteja num contexto, seja no seu trabalho, onde há pessoas que ainda não conhecem a Deus, e há uma perversidade, há uma imoralidade terrível, porém o seu coração se constrange com tudo isso ao pensar no coração de Deus. E isso certamente, irmãos meus, faz Deus olhar para o nosso coração e dizer: há uma exceção aqui. Há muitos que rejeitam a Deus, sim, mas aqueles que o amam. Quando olhamos também para a palavra, queridos, além de em meio a uma geração, olhamos também para aqueles que pensavam que era a única exceção. No caso de Elias, quando ele estava fugindo por conta de uma ameaça de morte de Jezabel, Elias, ele foge, e quando Deus o encontra e fala com ele, ele está dentro de uma caverna, e que ele começa a apontar os seus argumentos, dizendo: Deus, mataram todos os profetas, só restou a mim, eu sou o único. E Deus disse: não, você não sabe, existem mais 7.000 que não se curvaram diante de Baal, ou seja, há mais de 7.000 exceções ainda. Você não é a única exceção, você não é o único profeta fiel e íntegro que honra a mim, há muitos outros. Isso faz também a gente ter humildade para não pensar: eu sou o único. Cuidado com esse negócio, eu sou o único. Certa vez alguém, faz um tempo isso, para orar comigo, não tinha nem o propósito, não tinha ideia do chamado de Deus ao ministério pastoral, mas alguém um dia orou, não conhecia, ele começou a dizer para mim assim: olha, Deus vai te dar um ministério que poucos têm neste mundo. Irmãos, aquilo me trouxe uma angústia. Eu falo: misericórdia, isso quer filtrar em mim um orgulho ao pensar: eu sou um dos poucos. Eu sabia que aquilo não vinha do Espírito de Deus, porque não testificou no meu espírito, no meu coração. Isso me faz pensar, irmãos, que uma das coisas que o inimigo mais tenta filtrar em nós, a fim de perdermos a presença de Deus no nosso coração, é inchar o nosso ego, é deixar o nosso ego exaltado. Cuidado ao pensar assim: somos o único. Há tantas igrejas aqui na cidade, mas somos a única. Há uma exceção aqui, somos nós. Cuidado. Também um alerta para Deus. Elias achou que ele era o único profeta que foi fiel, digno ao Senhor, mas Deus disse: não, há mais 7.000 que não se curvaram, há mais 7.000 exceções daqueles que foram e são fiéis a mim. Isso é importante considerarmos, irmãos meus. E olhamos para essa palavra, irmãos, a gente percebe, isso aqui eu preciso falar também, é uma lição tremenda para nós pais. Enquanto aqueles homens e também mulheres estavam eles apavorados e até pensando: nós vamos morrer aqui, nossas mulheres, nossos filhos vão morrer neste lugar. E eles falaram: não é melhor a gente tivesse morrido no deserto ou mesmo no Egito? E olha só o que Deus diz a respeito dos filhos. Deus, ele fala claramente: vossos filhos, versículo 30, aliás, verso 31, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presas serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Os pais já estavam lançando uma maldição para os filhos, dizendo: nossos filhos serão por presa, eles serão escravos,
eles serão destruídos e devorados pelos inimigos. Mas Deus disse: não, os seus filhos, eles não serão por presa aos inimigos. Eles irão conhecer e entrar nessa terra a qual vocês desprezaram. Irmãos, isso me trouxe um ímpeto do meu coração ao pensar o seguinte: há muitos filhos que vão desfrutar das bênçãos as quais os pais desprezaram. Os pais desprezam, mas isso não significa que os filhos também serão afetados por isso, porque Deus tem uma aliança com seus filhos, é herança do Senhor, e muitos pais acabam desprezando aquilo que os filhos um dia irão desfrutar. E graças a Deus por isso, que nossos filhos não serão atingidos por conta da incredulidade dos pais, ou por conta da falta de aliança com Deus, as quais os pais muitas vezes acabam não assumindo. Eu preciso concluir, irmãos meus. Preciso concluir e quero trazer aqui algumas aplicações. Para a sociedade, há um entendimento de ser cristão não faz a diferença. Isso é uma vergonha, irmãos meus. Eu penso que isso, como está atingindo o nosso testemunho. Mas eu pergunto, isso é uma verdade ou é uma exceção? Ser cristão é sinônimo de honestidade, caráter, integridade, amor ao próximo, de servir. E isso é apenas uma verdade bíblica ou é uma verdade real na sua vida? Isso é uma verdade. Você faz parte deste povo. Você faz parte as quais manifesta de fato o amor de Cristo. Há professores que estão feridos por conta da desonra e da falta de respeito por parte dos alunos, mas eu pergunto, você é uma exceção de honrar aos professores, de honrar as autoridades? Nós precisamos, irmãos meus, refletirmos e pensar onde nos identificamos. Identificamos com aqueles em que a maioria acaba sendo contagiada por uma murmuração, por um descontentamento, ou fazemos parte, ainda que sejam poucos, daqueles que podem ser considerados aos olhos de Deus uma exceção? Eu conheço o coração destes, sei o quanto eles sofrem por amor ao meu nome. Eu sei que Deus procura, irmãos, verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros são aqueles, há uma exceção no meio de todo este povo, são aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Daqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Todos foram curados, mas apenas um volta para agradecer. Há uma exceção. Todos eles foram curados, sim, todos agradeceram, não apenas um. Há uma exceção. Então é possível haver no meio de uma igreja que foi curada, abençoada por Deus, mas que tem ainda um coração disposto a honrá-lo, disposto a agradecê-lo e viver para a glória do Senhor Jesus. Preciso concluir com o versículo 36 ao 38, irmãos. Os homens que falaram mal da terra, preste atenção, olha que exortação de Deus, irmãos, a palavra me toca muito. Os homens que falaram mal da terra e que fizeram a congregação murmurar contra mim, morrerão de praga diante do Senhor, mas Josué e Calebe sobreviverão. Aqueles que, além de murmurar, mas levaram o povo também a murmurar, eles vão perecer, mas Josué e Calebe sobreviverão, e eles sobreviveram. Eles entraram na terra prometida, eles foram honrados, e sua família, suas gerações também foram elas honradas. Quero concluir, irmãos, com essa palavra: quem não murmura sobrevive. Quem não murmura sobrevive. Sobrevive aquele que não murmura. Quem não despreza as bênçãos de Deus sobrevive. Todo aquele que é uma exceção sobrevive, ou seja, vai mais longe. E eu creio, queridos, nós estamos
diante dessa pandemia, há uma distinção, há uma separação muito clara. Está sendo separada a minha igreja da igreja de Cristo. Como assim? Existe a minha igreja. A minha igreja é aquela que está por causa da empatia, da simpatia, do entusiasmo da minha pessoa. Mas estes não se sustentarão, não vão longe, não permanecerão. E vendo um vento logo bate e dispersa. Mas aqueles que a igreja de Jesus há de prevalecer, porque elas estão edificadas, são fortalecidas no Senhor. A igreja de Jesus e a igreja dos homens. Você faz parte da igreja de Jesus. Faça parte da igreja de Jesus. Quando eu compreendi isso, irmãos, eu comecei a perceber algumas coisas. Que existem aqueles que fazem parte da igreja de um pastor, mas não faz parte da igreja de Cristo, o pastor a qual deu sua vida pelas ovelhas. Entenda que você faz parte da igreja de Cristo. E seja você um instrumento da salvação nas mãos do Senhor. Sobrevive. Para sobreviver, irmãos. Sobreviver em uma frieza espiritual. Só sobrevive, irmãos, aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. É um momento de examinar nosso coração. A palavra nos chama para participarmos do banquete da mesa do Senhor. E Ele diz para que, nas palavras de Jesus, Ele quer ser lembrado pela sua morte. Jesus disse: toda vez que comer esse pão e beber desse cálice, faça isso memória de mim. Memória, lembrar do quê? Lembrar do que Jesus fez por nós. Não podemos, irmãos, esquecer do que Jesus fez por nós. E nas orientações pastorais do apóstolo Paulo, a igreja em Corinto chama para examina-se a si mesmo. Depois coma do pão, beba do cálice. Examina-se. Nós estamos diante de uma palavra que nos confronta, não é? Para nos examinar. Eu faço parte de uma exceção. Eu faço parte daqueles que são submissos. Examine seu coração diante dessa palavra e tenha um momento de oração ao Senhor. Vamos orar e se preparar para participarmos em seguida do banquete da graça. Senhor nosso Pai, Senhor Deus de misericórdia e graça, Senhor do meu louvor, nos colocamos diante de Ti, Pai, pois não temos justiça própria para garantir que somos uma exceção diante dos Teus olhos santos. Não temos argumentos próprios para nos garantir que diante de Ti somos justificados. Não, Senhor, é somente pela Tua graça e somente pelas Tuas misericórdias. O que temos e que poderá Te agradar é tudo que receber de Ti, Pai, não é nada de nós mesmos, tudo pela Tua misericórdia. Mas, Senhor, em Josué e em Caleb, neles havia um espírito, e cremos que está se referindo ao Espírito de Deus, o Espírito de temor, o Espírito de zelo. Estes homens foram movidos pela Tua palavra e não pelas circunstâncias. Eles foram movidos pela voz de Deus, não pela voz do povo. Quantos de nós precisamos, ó Pai, desprender da voz do povo e apegarmos à voz de Deus? Senhor, nós Te pedimos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos firmemente, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Fortaleça-nos nesta hora, Senhor. Nós Te pedimos, Espírito Santo, examine nosso coração, pois nós queremos, Deus, participarmos dessa mesa, o banquete da graça, e pedimos, doce Espírito Santo, faça-se presente conosco neste momento. Conduza-nos ao arrependimento, Senhor.
Traga-nos paz pelo teu perdão, traga-nos refrigério pela tua graça. E pedimos, Espírito Santo, amplia o nosso entendimento, que o nosso coração, Pai, seja renovado pelo santo temor do Senhor. É que nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós iremos participar neste momento da ceia do Senhor. Vou chamar aqui meu irmão Josias para me ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está em casa, pega o pão neste momento. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Toda vez que deles comer, faça isso em memória de mim. Após ter ceado, Jesus, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, faça isso em memória de mim. Porque toda vez que comer este pão e beber esse cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ter mais um momento de oração neste momento, queridos. Senhor, nós te agradecemos por este banquete da graça, banquete este a qual todo pecador arrependido é convidado a participar. Este banquete da graça é para todo pecador arrependido, todos aqueles que estão dispostos a viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Este banquete é para aqueles que não merecem, é para aqueles que não se justificam por suas próprias ações e méritos. Este banquete é para aqueles os quais foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, aqueles que se renderam diante do seu amor e assumiram uma aliança com Cristo e com a sua igreja. Sim, Pai, nós oramos que os elementos contidos, Senhor, nesses elementos, nós declaramos a bênção do Senhor, Pai. Todas as bênçãos contidas, Senhor, nesses elementos, que possam trazer renovo, restauração, saúde física, saúde emocional, trazer alegria da salvação, trazer, ó Deus, um despertamento. Nós assim abençoamos cada lar e declaramos família bendita do Senhor Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Nós vamos servir agora, neste momento, os irmãos aqui. Logo nós iremos participar todos juntos, amém, queridos? Aleluia.
Aleluia. Convido você nessa hora a pegar o pão. Toda vez que comer este pão, faça isso em memória de mim, diz o Senhor. Lembremos, irmãos, que Jesus, Ele substituiu a nossa morte pela sua vida. Ele substituiu a condenação pela salvação. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E eu quero nessa hora convidar você a comer este pão com este temor, com essa gratidão ao Senhor, em memória do Senhor. Participemos todos, irmãos meus. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, diz o Senhor Jesus. Ele quer que nós lembremos que temos uma aliança inquebrável, uma aliança que foi feita pelo seu sangue, movida pelo amor, pela graça. O sangue dele que nos purifica de todo o pecado, nos traz perdão, nos traz restauração, o perdão que traz cura. Jesus, ele levou sobre si não só as nossas iniquidades, mas também todas as enfermidades. Eu quero encorajar você com este entendimento. Participar agora do cálice com gratidão e louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Participemos todos, irmãos. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor na sua casa. Nós vamos nessa canção exaltar aquele que é digno de louvor e adoração. Louve ao Senhor nesta hora com uma alegria, com louvor. Após nós iremos, irmãos, encerrar. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
sangue. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vamos encerrar nesta hora a reunião do culto, mas o culto continuará em nome de Jesus, amém, queridos? Seja hoje, amanhã, segunda-feira, aleluia. Quando você acordar pela manhã, primeiramente louve a Deus pelas misericórdias do Senhor ter se renovado sobre a sua vida. Segunda coisa, Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor fez, para nos alegrar e regozijar nele. Então, segunda-feira, estou desanimado, misericórdia. Hoje é o dia e glorifica o nome do Senhor, amém, queridos? Quero declarar a bênção, Senhor, sobre a sua vida. Receba a bênção, Senhor, neste momento, estenda as suas mãos. Aleluia. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus o abençoe, irmãos. Fiquem na paz.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. E se o meu Deus comigo estás, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, que haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, Senhor. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Aleluias. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.